Tenho falado, para que tenhais paz em mim, no mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem não passa por aflição aqui, igreja? Todos nós, não é verdade? Vencendo as crises familiares pela palavra de Deus. Desde quando o mundo é mundo, queridos, que existem crises. Desde quando o pecado entrou no mundo, que aconteceu a primeira crise, né? Lá na família já de Adão, quando Caim já matou Abel, já aconteceu ali uma crise familiar. Existem diversas crises: crise familiar, crise conjugal, crise financeira, crise na área da saúde, crise de amizades, inúmeras crises. Por que as crises existem, queridos? Porque passamos por aflições neste mundo, somos servos do Senhor, se procuramos nos desviar do mal, se estamos buscando a Deus, porque as crises vêm sobre as famílias. Vocês já pararam para pensar nisso? As crises vêm, querido, porque se elas não viessem, nós teríamos uma vida apagada. Nós teríamos uma vida medíocre, pequena. É quando a gente se importa com coisas pequenas e transforma aquilo, como o ditado diz, a tempestade no copo d'água. Mas quando nós estamos na crise, nós damos realmente valor àquilo que importa. Nós não nos preocupamos com coisas medíocres e nem pequenas. A crise vem para tornar o cristão mais produtivo, mais frutífero no reino do Senhor, porque ele passa a buscar mais ao Senhor, ele passa a orar mais, né? Ou ele se fracassa logo, né? Ou então ele está nos pés do Senhor. Quando a família, ela não está alicerçada em Deus, ela tende a fracassar. Quando o casal não está alicerçado em Deus, quando vem a crise, tende a fracassar e esfriar na fé. Mas quando a família está alicerçada em Deus, tem a excelente oportunidade de ter vitória pela palavra de Deus, queridos. Por isso que as crises vêm, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor. Tá certo? Em Provérbios 4:38 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E na Bíblia, queridos, todas as famílias passaram por crises. Quando nós começamos a estudar a palavra do Senhor, nós observamos que cada uma delas passaram por crises diferentes. Eu vou trazer aqui alguns exemplos nesta noite. O primeiro exemplo está em 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. E conta a história da viúva. Quando a gente começa a ler essa história, querido, nós percebemos uma crise financeira logo de cara. Uma crise financeira de trazer angústia, trazer desespero. Aquele homem era servo do Senhor, ele havia falecido, porém ele tinha deixado uma crise financeira muito desesperadora para a sua família. A mulher não tinha como se manter, a mulher não tinha nada em casa, os credores estavam à porta batendo, querendo levar os seus 2 filhos como escravos, como pagamento da sua dívida. Como você reage diante das crises, queridos? Aquela viúva, naquele momento de desespero, de angústia, ela procurou o profeta Eliseu. Queridos, e o profeta naquele tempo representava Deus aqui na terra. Deus falava diretamente com os profetas. E ela vai se direcionar à pessoa certa. E hoje, queridos, nós podemos observar que muitas vezes em momentos de crise, a pessoa corre logo lá na rede social para desabafando. Misericórdia, Senhor. Em rede social desabafar a crise, queridos, vamos ter cuidado. Vamos procurar pessoas certas para nós encontrarmos a ajuda que vem direcionada de Deus. Pessoas que têm a palavra de Deus para nos guiar, nos orientar, pedir oração, intercessão, pessoas de oração. Não vai na rede social não, queridos, desabafar a tua crise não, porque vai piorar ainda mais tua situação. Não melhora em nada, só piora.
E aquela viúva, ela chegou lá no profeta Eliseu e ela disse a seguinte frase: o meu marido era servo de Deus e ele morreu. Será que ela falou isso como uma cobrança, queridos? Como uma murmuração? Não. Quando nós começamos a meditar, ela está querendo nos dizer o seguinte: que nós também, servos do Senhor, passamos por coisas ruins. Coisas ruins acontecem com aqueles que são servos de Deus, tementes, que se desviam do mal. E o profeta Eliseu, queridos, eu acredito que começou a interceder por aquela mulher. A Bíblia não vai dizer detalhes, mas nós estudando, nós começamos a meditar. E eu tenho certeza que ele orou, foi buscar a direção de Deus, e Deus honrou o legado daquele homem. Trouxe a orientação divina para ela, pediu para que ela arrumasse vasos emprestados. Ele perguntou o que ela tinha na casa dela e ela só tinha um pouco de azeite. E aí ela tomou os vasos emprestados de toda a vizinhança dela, aquela mulher ajudou ela arrumando aquelas vasilhas. E ela entrou na sua casa, orou, e Deus operou o milagre da multiplicação. E foi enchendo aquelas vasilhas de azeite, queridos. E quando estavam todas cheias, ela procura o profeta novamente, ele orienta: vai, vende, paga a tua dívida e vive do restante. Porque a gente consegue observar, consegue perceber que ela virou uma mulher de negócios, assim, acredito eu, né? Ela começou a viver daquilo ali, tá certo? Acredito eu que foi assim, queridos. E que nós possamos seguir este exemplo. Não vai desabafar não seus problemas em rede social não, queridos. Não vai desabafar para qualquer pessoa não. Procura servos do Senhor, de oração, de intercessão, que tem uma palavra amiga, uma palavra direcionada de Deus. Tá certo? Vamos para o segundo exemplo, que está em João 11, 1 e 45, que vai falar do louvor que eu acabei de cantar. É a família de Lázaro. E nessa passagem aqui específica que eu mencionei, Lázaro estava enfermo. Estava sofrendo uma crise na área da saúde, queridos. Marta e Maria estavam preocupados com Lázaro, porque ele estava muito ruim, muito enfermo, uma enfermidade muito séria. E logo Marta e Maria mandaram mensageiro, porque Jesus era amigo deles. Quando ele estava ali naquela cidade de Betânia, sempre Jesus passava pela casa de Lázaro. Mas Jesus não estava naquele momento ali naquela cidade. Jesus estava em outra cidade. Mas recebe a mensagem. Chegou uma pessoa para avisar a Jesus da enfermidade de Lázaro. Porém, Jesus se demora de propósito, propositalmente. E ele não vai ao encontro de Lázaro. E ninguém consegue entender por que Jesus não foi. Tinha dado tempo, Lázaro ainda estava vivo. Porque enquanto há vida, queridos, há esperança. Enquanto uma pessoa está viva, há esperança da cura, do milagre. Quando tem alguma pessoa no hospital, um irmão, uma irmã, um ente querido nosso, nós estamos em oração, pedindo um milagre, orando para Jesus trazer a cura. Mas no funeral, no velório, não há esperança nenhuma. Como há esperança para quem já morreu, queridos? Não tem como. Mas Jesus Cristo, ele sabia de todas as coisas. Ele vê coisas que nós não conseguimos enxergar. E quando Jesus chegou naquela cidade, Lázaro já estava morto e sepultado. Você sabia, queridos, que trazendo para cá nessa morte pode ser espiritual? Tem pessoas dentro da igreja que estão mortas espiritualmente, estão doentes, enfermas. Se você está doente, enfermo espiritualmente, pede ajuda ao Senhor, porque Ele quer te curar. Ele quer trazer cura espiritual para você. Ele quer te ressuscitar espiritualmente. Ele quer trazer um milagre para a tua vida. Pode ser morte espiritual também. Aqui no texto era morte física. Lázaro realmente, ele tinha morrido. O seu corpo físico já estava morto.
Mas Deus, Jesus Cristo, ele queria mostrar o poder de Deus Todo-Poderoso, ressuscitando Lázaro publicamente da morte, para que aquelas pessoas acreditassem no poder de Deus. Ele foi ressuscitado da morte. Mas hoje, queridos, se você se sente morto espiritualmente, pede ao Senhor, suplica, porque Deus está aqui para dar vida. Lá em, deixa eu só me situar aqui, em João 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se você se sente morto espiritualmente, comece a pedir a Deus hoje, milagre. Deus pode te ressuscitar espiritualmente, amém, queridos? Eu vou trazer o último exemplo. Vai ser uma leitura extensa, mas eu quero ler, queridos, tá certo? Eu estou sem meu óculos aqui, estou de lente, mas eu vou ler aqui. Vamos lá, em Jó. Quem quiser acompanhar comigo, por favor, abra sua Bíblia. Livro de Jó, capítulo 1 até o 21. É grande, mas nós vamos ler. São vários versículos, mas é muito importante, queridos, porque essa história de Jó, ela toca em nós profundamente. Ela traz um ensinamento tão importante para nós, o livro de Jó, que quando nós começamos a estudar, nós ficamos assim maravilhados. Como aquele homem aguentou tantas crises. Porque quando nós estamos passando uma crise só, nós já começamos a reclamar, murmurar muitas vezes. Imagina uma pessoa só passar por diversas crises, uma em cima da outra, assim foi com Jó. Você achou aí Jó 1 ao 21? Capítulo 1. Nós vamos ler aqui, queridos. Consigo aqui enxergar melhor. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, queridos. Preste atenção. Desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas. Olha a riqueza do homem. 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os da sua região. E os seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Olha só a preocupação de Jó, queridos. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Olha só, queridos, a audácia. Porventura tu não cercaste de sebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram
e a jumenta pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, os tomaram e ao seu servo feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Já começa aqui as crises, né, querido? Satanás já começa a se meter na vida de Jó, trazendo a desgraça. Escutando ainda que este estava falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, foi uma em cima da outra, queridos, uma desgraça em cima da outra, olha só. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram no fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Queridos, olha só a reação de Jó. Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Jó adorou, queridos. Como seria a sua reação diante de tanta desgraça? Se você começar a meditar, se você perdeu todos os seus filhos, o seu gado, crise financeira, crise familiar, crise de amigos, já perdeu os seus servos, que também eram seus amigos. Queridos, uma desgraça atrás da outra, e Jó adorou. E muitas vezes você está passando uma crise e a pergunta que você faz é: o que eu fiz para merecer isso? Queridos, o que você fez, você está aqui por um favor imerecido. Quando nós começamos a estudar Jó, nós vemos que existem guerras espirituais e que desafios são lançados para testar a fidelidade daquele que é fiel e justo ao Senhor, daquele que se desvia do mal. Deus permite a provação, Deus permite as crises, Deus permite as desgraças. A vida de Jó é para nos ensinar essa lição, queridos. E Jó era fiel ao Senhor. Jó adorou ao Senhor. No versículo 21 diz: no saí do ventre de minha mãe e no tornei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós começamos a murmurar e reclamar, queridos. Nós não passamos nem a metade do que Jó sofreu. Nós começamos já a perguntar: o que eu fiz para merecer tamanha aprovação? Não é isso que Deus quer escutar das nossas bocas, queridos. Mas nós temos que louvar a Ele, porque muitas vezes você está agarrado com estratégias erradas. Você está agarrado a situações erradas que não te deixam vencer na vida. Você está ali agarrado anos e anos naquela estratégia e você não consegue vencer porque você não tem mudança na tua vida, na tua estratégia. Se essa estratégia está errada na tua vida, pede hoje uma estratégia nova ao Senhor. Porque Deus quer te libertar da crise, queridos. Deus não quer te deixar na crise, não. Ele quer te fazer prosperar. Mas muitas vezes você está agarrado em estratégias erradas e não consegue enxergar. Muitas vezes a mulher aconselha o esposo, ele não enxerga. Muitas vezes a mulher aconselha e o marido não quer enxergar que ele está agarrado ali com estratégias erradas. Por isso que vive numa crise financeira tamanha e não sai daquela dificuldade, porque anos e anos agarrado na mesma estratégia. Porque ele acha que é aquilo ali que vai salvar ele dos apuros financeiros. Enquanto que não é, queridos. Deus abre porta de emprego para quem tem porta fechada. Deus manda cliente para quem está com pouco cliente. Deus aumenta as vendas para quem está com poucas vendas. Só basta
você fazer o que é certo, novas estratégias, largar aquilo que está te deixando para baixo, que está te levando para o fundo do poço. Jó ainda estava com saúde. Ele sofreu muitas crises, mas a sua saúde estava intacta. E aí, queridos, nós vamos continuar lendo aqui capítulo 2, 1 ao 10. Por quê? Porque quando nós estamos com saúde, nós podemos trabalhar, nós podemos nos mexer, não é verdade? Mesmo nas dificuldades, mas nós estamos com saúde. E quando você está doente, como que você vai trabalhar? Satanás não deu trégua não, queridos. Vamos lá, Jó 2, 1 ao 10 diz: E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-te perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás: De rodear a terra e passear por ela. Satanás, ele está ao nosso derredor, queridos. Não se engane não. Ele está ao nosso derredor, querendo nos destruir constantemente. Aqui está a prova na palavra de Deus. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, mesmo tu havendo me incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele. Olha a crueldade de Satanás, queridos. Olha o que ele quer destruir o ser humano. E tudo o quanto o homem te dará pela tua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas. E todo o seu corpo ficou ferido, queridos. E Jó tomou o caco para se rapar com ele. E estava assentado no meio da cinza. E então sua mulher chegou para ele e disse: Ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como falas qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Com tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. Glória a Deus por isso, queridos. Olha só aí o desafio lançado entre as divindades. O sofrimento vem sim para o justo, vem sim para o homem que se desvia do mal, para a mulher que é justa, para a mulher que se desvia do mal. Vem crises, queridos, mas nós temos que manter a nossa fidelidade em Deus. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque tudo é permissão do Senhor. Deus permite a provação para provar a nossa fé diante dele. Para ver se nós vamos murmurar, reclamar, ou para ver se nós vamos o adorar. E o que significa adorar, queridos? Prestar culto, reverência, ter respeito. É reconhecer Deus como autor, como criador das nossas vidas. É render a Ele toda a adoração, é bem dizer o seu nome. Jó estava sofrendo muitas crises na sua vida, mas ele continuava íntegro diante de Deus. Muitos questionamentos sim ele fez, queridos. Então, se a gente lê o livro dele, ele levanta-se muitos questionamentos, mas chega um momento que ele pede justificação. Porque ele realmente vê ali que ele é dependente de Deus para tudo. Lá em Jó 19:25 diz: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra. Jó era inocente daquilo de tudo, mas ele estava sofrendo. Mas ele estava reconhecendo a mão de Deus dentro do seu sofrimento, dentro do que ele estava passando. Queridos, e eu quero falar aqui sobre os amigos de Jó. Porque
Porque nós também vamos ver que nas crises os verdadeiros amigos se revelam. É na crise que os verdadeiros amigos se revelam, e é importante eu falar aqui porque a vitória de Jó vem através dessas amizades. Olha só o que está escrito aqui em Jó 2, 11 e 13. Se você está com a Bíblia aberta, quiser acompanhar. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. Levantando-se de longe os seus olhos, não conheceram. Levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram o pó lá. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó sentia dor física e sentia dor emocional, queridos. Uma dor emocional tão grande que quando aqueles amigos chegaram ali, 7 dias eles não deram uma palavra, porque viram que a dor era muito grande. O que pode ocasionar a dor emocional nos nossos dias hoje? Às vezes um sonho que você sonha e não consegue realizar, um projeto que não foi bem sucedido, portas de emprego fechadas, e você começa a sofrer emocionalmente, ter dores emocionais, queridos. Nós temos que ter cuidado com essa dor emocional, porque o inimigo pode ali se alojar ali, já te dar uma depressão, uma tristeza. Nós temos que ter cuidado com a dor emocional. Jó estava sofrendo uma dor emocional muito grande. E com o passar dos dias, os amigos de Jó não começaram a compreender o seu sofrimento. É aí que os amigos se revelam. Como será que estão as tuas amizades? Será que são verdadeiras? Será que realmente te compreendem? Passados dias, os amigos deles não começaram a compreender e começaram a acusar Jó. Um deles disse: tu não tem integridade, por isso que tu estás sofrendo. Tu mente sobre a tua integridade, por isso que Deus lançou o castigo sobre ti. O outro acusou ele dizendo que os perversos é que sofrem, e não os santos do Senhor. O outro acusou ele dizendo: tu tem pecado, por isso que tu estás sofrendo. Olha só, queridos, Jó já estava sofrendo e começou a sofrer ainda mais agora com essas acusações. E quando nós estudamos o livro de Jó, nós percebemos que Jó se defendeu das acusações. E quando as pessoas te acusam pelas costas, que você não pode nem se defender. Quando tem pessoas te caluniando por detrás, você fica sabendo, mas você fica ali intercedendo, mas você não pode se defender porque a pessoa não é verdadeira, é covarde. Te apunhala pelas costas, te acusa pelas costas. Você não tem como se defender. Os amigos de Jó acusaram ele, Jó se defendeu das acusações. Porém, Deus não se agradou das acusações que eles fizeram contra Jó, porque Deus conhecia, queridos, o coração de Jó. Sabe o que foi que Deus fez? Procura Jó para orar por vocês, para mim não consumir vocês também. Através somente da oração de Jó que eu vou perdoar vocês. E eles foram, queridos, procurar Jó. E durante essa oração, Deus restaurou a saúde de Jó. Deus usou de pessoas da sua família, dos seus entes queridos, para dar gado a ele, para dar ovelhas, para dar anéis de ouro. Jó começou a prosperar novamente. Deus restituiu tudo
ele tinha perdido a sua esposa, nasceram mais 7 filhos, ele teve o dobro do que ele tinha, queridos, antes de sofrer as crises. E é assim que Deus garante a nossa vitória. Quando nós permanecemos fiéis a Ele, Deus nos garante a prosperidade, queridos, seja qual for a área das nossas vidas. Deus, Ele quer trazer prosperidade para nós. E como é que nós suportamos o sofrimento sem pecar contra o Senhor? Primeiro nós temos que saber que Deus está no controle de tudo. Que tudo é permissão de Deus. Nós temos que buscá-lo mais, orar, jejuar, adorar a Ele, queridos. Nós temos que reconhecer que Deus é Deus. Deus está no controle de tudo e Ele traz a permissão. Quando nós reconhecemos e procuramos justificação no Senhor, nós suportamos o sofrimento sem pecar contra o Senhor. Em Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, queridos, para nós vencermos as crises pela palavra do Senhor, nós temos que seguir alguns valores esses da palavra de Deus. Muitas pessoas até sabem desses valores, mas eles não sabem organizar na sua vida, estão desordenados. E na escala de valores, queridos, em primeiro lugar, o Senhor. Deus é o primeiro nas nossas vidas. Em Marcos 12:30 diz: amarás, pois, ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, quando você coloca Deus acima de tudo e de todos, você está cumprindo a escala de valores, que é Deus em primeiro lugar. Depois vem a família. Em segundo lugar, a família, para você ter vitória, para você vencer as crises. A família vem em segundo lugar. 1 Timóteo 5:8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o inferno. Então, queridos, nós temos que cuidar bem da nossa família. A esposa ama o esposo ama a esposa, nós mulheres honramos nosso marido, tiramos tempo para os nossos filhos. É importante darmos tempo para os nossos filhos, né? Então nós temos que cuidar bem da nossa família, nós temos que ter a nossa família debaixo da graça do Senhor, orando, intercedendo pela nossa família, guerreando, jejuando pelos nossos queridos. Assim nós vamos estar na escala de valores, cuidando bem da nossa família. O terceiro vem o trabalho, porque dentro desse contexto aqui que eu li, em 1 Timóteo 5:8, também se refere ao trabalho. O homem tem que trabalhar para dar o sustento à sua família. Quando o homem ele não trabalha, queridos, quando ele negligencia o seu trabalho e deixa a sua família passar necessidade, ele está descumprindo o que a palavra de Deus diz. Então o trabalho vem em terceiro lugar. É importante a sua família ter o seu trabalho para se manter, para trazer um mantimento para dentro da sua casa. Assim também vai trazer mantimento para a casa do Senhor e para os necessitados. Então, na escala de valores, o trabalho está em terceiro lugar. E por último, a igreja, queridos. É aquilo que nós recebemos do Senhor para cuidar no seu reino. É o compromisso que nós temos, porque Deus ele não quer quantidade não, Ele quer qualidade. É os 300 de Gideão, não é milhares não. Deus quer 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 valorosos, 300 corajosos, 300 que obedecem. Essa igreja não está cheia não, mas Deus quer qualidade. Quem veio aqui, queridos, é porque está obedecendo a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa não veio por algum motivo, de enfermidade, alguma coisa. Mas tem aqueles também que vêm por implicância. Porque eu não gosto de fulano, então não vou. Queima Deus.
põe por terra. Porque nós estamos aqui para louvar e bendizer ao Senhor. Nós estamos aqui para obedecer ao Senhor. Nós temos que ser os 300 que Deus escolheu para lutar, para guerrear no seu reino, os 300 de Gideão. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então é ter compromisso. A igreja nós temos que ter compromisso com aquilo que abraçamos. Se você não pode ter compromisso, não abrace. Porque não fica feio, não é para mim nem para o pastor, é para você. Você fica furando na casa do Senhor. Que você abraça para fazer. Fica feio, é para você, queridos. Deus não se agrada. Deus quer que nós possamos fazer as coisas dele com zelo, com excelência, com qualidade, com responsabilidade. Trabalhando para o reino do Senhor com amor. É assim que Deus quer. É assim que nós vamos vencer. E essa é a escala de valores, queridos, para nós vencermos as crises pela palavra do Senhor. E aqui eu já agradeço a minha oportunidade.